Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, a hora que estiver nos ouvindo, estaremos aqui juntos com a TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual, que tem a pretensão de unir os corações, de nos fazer mais próximos, aproveitando da tecnologia, né? Aproveitar a coisa boa que tem na nossa vida, para que nós nunca possamos ficar sozinhos. A hora que você estiver aí, mais melancólico, mais introvertido, busque um programa da TV Nova Luz. E a hora que você estiver aí, cheio de amigos, muito feliz da vida, busque um programa da TV Nova Luz e compartilha com todo mundo. Não é uma boa ideia? Vamos lá, vamos juntos, estamos aqui. Eu, Sônia Soares, Marcos Vinícius, Jeane Torres, Yara Miragaia, Luiz Romeu e Declair Rodrigues, sob a direção do nosso querido diretor Diego Tavares, que qualquer dia vocês vão conhecer. Então, vamos começar um programa cheio de alegria. O dia começou para você ainda há pouco, como para nós aqui, estamos fazendo o programa, ou você está lá do outro lado do mundo, como a nossa querida Cris Morita, o nosso querido Wilson e outros tantos que já estão quase indo dormir. Não importa, estamos juntos. Essa é a beleza da vida. Estamos juntos não só no pensamento, mas também na imagem. E hoje, com essa alegria toda, que nós possamos também ter momentos de muita reflexão, de muito aprendizado, de muitas coisas boas. É isso, né? E se a tristeza chegar, a gente abraça e diz, minha amiga, o que você quer de mim? Porque hoje eu estou feliz. Vamos juntos? Dá a mão para todos nós? Então, vamos começar com a Jeane. Vamos lá! Olá, amigos! Nossa, o programa hoje está lindo. Nós iremos falar de um tema que para mim é tão especial, mas são os nossos companheiros que vão conversar com vocês sobre o tema. Cabe a mim apenas utilizar esse tema na prática. O tema de hoje é oração. E é o que eu mais gosto de fazer, eu confesso a vocês. Quando eu era bem jovenzinha, eu não gostava de orar, porque eu não sabia, tinha vergonha. Mas com o tempo, as pessoas começaram a me chamar para fazer oração, e eu fui vendo que é tão fácil. Basta a gente abrir os nossos corações, buscar dentro de nós Deus, Jesus, a espiritualidade amiga. Vocês sabiam que quando falamos, estamos orando? É verdade. O verbo orar, ele vem do latim orare, que significa falar. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então, meus amigos, vamos conversar com Deus agora. Vamos falar com Ele. Vamos abrir o nosso coração. Vamos falar com Ele tudo aquilo que está aqui, ó, dentro de nós, que às vezes a gente não tem coragem de falar com alguém que está próximo, com um parente, com um amigo, mas com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso anjo guardião, com os nossos protetores espirituais. Nós podemos conversar. Eles estão sempre ao nosso lado, prontinhos para nos ouvir, para nos aconchegar nas suas vibrações amorosas, protetoras, sem nenhum julgamento. Eles estão sempre a postos para nos ouvir, sem julgamento nenhum, sem recriminações. Então vamos conversar? Vamos lá? A gente sempre pede, não que seja necessário fazer isso, mas a gente sempre pede para que a gente possa fechar os olhos, porque no momento em que a gente fecha os nossos olhos físicos, nós deixamos de nos dispersar com todos esses estímulos externos que nos chegam. E é tão bom quando a gente consegue mergulhar dentro de nós, porque é o nosso universo interior que nos faz nos aproximar cada vez mais
do nosso Pai Criador, dos amigos espirituais, do nosso Mestre. Então vamos realizar esse mergulho, porque nós sabemos que Deus está dentro e fora, mas aqui é o lugar mais próximo de nós, esse nosso mundo interior, esse nosso universo. Então vamos fechar nesse momento os nossos olhos físicos, para que possamos abrir a nossa visão espiritual. E com isso, iremos perceber os amigos espirituais que estão ao nosso redor, a presença amorosa do nosso Mestre Jesus. Nós podemos sentir o amor de Deus. Senhor Jesus, nesse momento em que silenciamos os nossos pensamentos e abrimos os nossos corações para uma conversa contigo, nós queremos, Senhor, rogar por cada um de nós, que possamos receber nesse nosso momento de oração as vibrações que cada um de nós precisa para o alívio das nossas dores físicas, das nossas dores espirituais. Somos muitos, Senhor, conectados nesse momento, unidos em pensamentos e corações desejosos da sua presença amorosa. Vinde ao nosso encontro, Senhor, que possamos sentir a sua presença, que possamos sentir o toque de suas mãos luminosas, acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções, restaurando a nossa saúde, nos trazendo, através das intuições, das inspirações, todas as respostas que nós precisamos para que possamos continuar a nossa caminhada terrena. Nós sabemos, Senhor, que se faz necessário as dores, as dificuldades, os obstáculos, porque são instrumentos de crescimento. E é por isso que não te pedimos nessa oração que os tire de nosso caminho, mas que nos forneça forças, coragem, sabedoria, resignação, para continuarmos a nossa trajetória, sempre pensando na nossa melhoria, na nossa reforma interior. Mestre, que a sua luz possa iluminar os nossos pensamentos. Pedimos, Senhor, que as suas mãos generosas possam continuar sobre nós, nos orientando, nos mostrando o percurso que cada um de nós precisa trilhar para que possamos alcançar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Seja sempre conosco e continue cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, nós vamos ouvir os nossos amigos falarem sobre esse tema tão lindo. E nós iremos começar com o Marcos, que vai nos trazer o texto de hoje, a mensagem de hoje. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Quem deveria falar hoje é a Jeane, já que ela está sempre fazendo oração. Mas vamos lá. É o capítulo 108 do livro Pão Nosso, do benfeitor espiritual Emmanuel. Ele traz um pequeno trecho da Epístola de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E Emmanuel, ele vai comentar:
Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Então, logo de início, Emmanuel já nos chama a atenção, nos mostrando que nem sempre, quando realizamos uma prece, nós vamos conseguir o resultado como se estivéssemos pegando numa vassoura ou um martelo, ou seja, de uma forma imediata. Mesmo porque nós muitas vezes não sabemos orar. Nós pensamos que é só pedir que seremos atendidos. Mas nem sempre aquilo que estamos pedindo é o melhor para nós. Deus, nosso Pai, sabe tudo que é melhor para nós. E vamos ver ao longo do texto mais esclarecimentos que o benfeitor nos traz. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Então, Emmanuel aqui, ele nos dá uma dica. Não basta orar, temos que ter a ação, temos que fazer por merecer, temos que nos esforçar para aquilo que estamos orando, que pretendemos, nós possamos alcançar na hora certa, no momento oportuno. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o termo broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Então, quando estamos mergulhados em desafios, em problemas, muitas vezes a nossa prece nada mais é do que reclamações, nada mais é do que resmungos, nada mais é do que um petitório onde nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela ansiedade, pelo medo, e isso não resolve. A prece é um momento de contato íntimo com Deus. É aquele momento que nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, para que Deus possa agir dentro de nós. E o grande valor da prece é sabermos pedir com humildade, com simplicidade. E na maioria das vezes não é necessário nós falarmos. O simples sentimento e o simples pensamento sincero, voltado para o bem, para o amor, para a caridade, nos submetendo à vontade de Deus, sendo submissos com alegria e amor a tudo que nos envolve, provindo do nosso Pai, aí nós estamos orando. Porque se fôssemos observar, nós não precisaríamos pedir nada ao Pai, porque Ele sabe das nossas necessidades. Mas é importante nós orarmos, porque no momento de oração, nós estamos nos colocando numa posição humilde, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para Deus, nos colocando à disposição e à submissão dele, para que seja feita a vontade do Pai, como nos ensinou Jesus. E é nessa postura que nós vamos compreendendo o valor da prece. É nessa postura que nós vamos aprendendo a valorizar das coisas mínimas, as coisas mais importantes, que são valorosas para o nosso bem-estar. Porque muitas das vezes a ajuda vem de onde nós menos esperamos. E pedimos algo e acontece outro totalmente diferente. Mas por detrás daquele acontecimento está a resposta de Deus, que é o melhor para nós. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de transferirem para o lado bom. Ou seja, fazem a prece sempre pensando no mal, no que vai acontecer de ruim, nunca focam o bom, nunca focam alguma coisa que possa vir para nós, para acrescentar na nossa evolução. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio?
o concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando o prudente que a serenidade volte ao pedinte. É o que Emmanuel falou anteriormente. Muitas vezes somos exigentes pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Muitas vezes oramos com revolta no coração. Muitas vezes oramos pedindo o mal para o próximo. Então precisamos estar atentos ao momento de nossa oração. Porque, como nos diz no Evangelho, a oração ela pode ser de agradecimento, de pedido, ela pode ser uma oração por uma outra pessoa, por nós mesmos, uma oração de louvor a Deus. Então nós temos várias espécies de orações, de momentos que nós podemos estar em contato íntimo com Deus, como já disse. Agradecendo, pedindo, louvando, pedindo pelos nossos irmãos. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Olha que coisa importante que Paulo nos fala, que Emmanuel nos fala a respeito de Paulo. Combater o bom combate. Mesmo diante da dor, do sofrimento, é importante nós orarmos e compreendermos o porquê de tudo isto que está acontecendo conosco. Procurar entender a mensagem que a vida está procurando nos trazer. Esse é o sentido da oração. Estarmos em paz conosco mesmo, meditarmos, nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais, com os nossos anjos da guarda. Porque quando assim fazemos, fica bem mais fácil, bem mais simples de nós enfrentarmos os reveses que a vida nos traz. Se não pensamos, Deus, um Pai de amor e bondade, que nos criou para a felicidade, para o amor e para a paz, Ele não nos quer ver tristes, Ele não nos quer ver acabrunhados, mas Ele criou leis e nós estamos submetidos a essas leis. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, se hoje eu enfrento alguma dificuldade, seja ela qualquer que for, ela tem um motivo. Eu estou colhendo uma semente que eu plantei. Posso não me lembrar, posso não entender, mas um dia eu irei compreender. Quando de retorno ao plano espiritual, com minha mente dilatada, eu saberei o porquê daquele desafio e vou agradecer a oportunidade que eu tive de crescimento, de melhora e de libertação, apaziguando-me comigo mesmo, com a minha consciência, porque nós pedimos a Deus oportunidades de liberarmos a nossa consciência da culpa, da responsabilidade. E essas oportunidades aparecem hoje, amanhã, daqui a 100 anos, daqui a um milênio, elas vão aparecer. Porque são oportunidades muito importantes para o nosso engrandecimento e para a nossa libertação. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Olha só que interessante.
pedimos algo e acontece outro. É o que Emmanuel nos fala. É a vontade misericordiosa de Deus conflitando, entrando em choque com os nossos propósitos inferiores. Porque muitas vezes o que pensamos ser bom para a gente não é. Vai nos trazer prejuízo a médio e longo prazo. Lá na frente, vai provocar algo de ruim para nós, para aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando oramos, devemos saber o que pedir. E quando não formos atendidos em nossas preces, com certeza, existe um motivo justo. Mas uma coisa é certa: sempre que oramos com a mente e o coração aberto para Deus, nós receberemos um lenitivo, um conforto, um consolo, que trará um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tranquilidade e de fortaleza para nossas almas. Mesmo que aquela situação não seja possível de ser revertida, nós teremos a energia necessária para enfrentá-la, conviver com ela e superá-la. Isso é o mais importante numa oração. Compreender que Deus, Ele vai nos possibilitar momentos, Ele vai trazer até nós pessoas, situações e vibrações que haverão de nos fortalecer, de nos fortificar, para que nós possamos enfrentar esses momentos. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidos, exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então não adianta nós nos desesperarmos, não adianta nós exigirmos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então o mais importante em nossas orações é nós agradecermos sempre por tudo, por todos, por toda a nossa vida. Só o fato de nós existirmos já é uma grande dádiva. O fato de nós estarmos reencarnados hoje no planeta Terra é uma grande oportunidade. O fato de nós conhecermos a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, tanto nos conforta, tanto nos consola, é uma grande alegria. O fato de nós termos um trabalho, de nós termos uma família, de nós termos um corpo físico saudável, mesmo que, vez por outra, apresente algumas enfermidades. O fato de nós enxergarmos, falarmos, escutarmos, sentirmos, tudo isso são bênçãos de Deus e passam despercebidas de nós, na nossa correria do dia a dia. Muitas vezes, os problemas nos auxiliam no nosso processo de maturidade espiritual, na busca de soluções, nos ajudam a desenvolver a nossa inteligência. Então, precisamos estar atentos a esses pequenos mimos que Deus nos proporciona. E que muitas das vezes nós nos revoltamos, nos rebelamos, ainda mostrando a nossa criança repleta de egoísmo, de vaidade, de orgulho. E quando nós procuramos trazer uma postura mais condizente com tudo aquilo que Deus nos apresenta, com tudo aquilo que Jesus nos mostrou como caminho para a felicidade e para a paz, tudo se transforma, tudo fica mais tranquilo. Nós encontramos forças onde nós não imaginávamos ter. Então, a oração é um momento de nós conversarmos intimamente com Deus. Devemos aproveitar sempre, em qualquer momento, seja ao deitar, ao acordar, seja naquele momento do dia que nós sentimos a necessidade. Não precisa ter fórmula, não precisa ter local, basta estarmos em sintonia com o Pai e com os benfeitores espirituais. Às vezes, um pensamento é uma prece, uma música é uma prece, uma poesia é uma oração, um sorriso
um abraço, um aperto de mão, desde que façamos com amor e com alegria. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. Sônia? Que a gente não perca nunca um momento de oração, né? Uma oportunidade de oração. É muito bom. A gente normalmente faz oração quando está no desespero, né? E é muito interessante que a gente está no desespero, começa a orar, meu Deus, me ajuda aqui, mas nós somos tão interessantes que nós pedimos, meu Deus, ajuda aqui, e quer que ele ajude do jeito que a gente acha que deve ser, não é assim? Muitas vezes. E muitas vezes, eu esqueci até de falar, nós fazemos prece barganhando com Deus. Né? Se ele fizer isso, eu prometo fazer aquilo. Então, isso é barganha, isso não funciona comigo. Às vezes, é que Deus é tão misericordioso que às vezes ele deixa a gente acreditar nisso, só para que a gente melhore um pouquinho. Só que não dá para ser sempre assim, né? Às vezes, nem sempre. E tem gente que não consegue nenhuma vez na vida isso. Mas você sabe o que é interessante? Que tem uma historinha muito interessante que fala sobre a oração, né? Ela conta o seguinte: era um homem que estava no meio da floresta, né, indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tanto faz, e ele estava indo, né, vamos imaginar que ele estivesse indo no final de um dia de trabalho cansado, ali pensando as suas coisas, e de repente ele percebeu que vinha um bando de ladrões e de bandidos lá embaixo, né? E aqueles homens viriam para assaltá-lo, né? E aí ele ficou com medo, entrou numa trilha, achou uma trilha, entrou naquela trilha correndo e começou a rezar. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Meu Deus Todo-Poderoso, faz aí que venham 2 anjos e que esses anjos tapem a entrada dessa trilha para que os bandidos não me vejam. E enquanto ele orava, ele escutou um barulhinho e viu que tinha uma aranha começando a tecer uma teia. E aí ele falou, Deus, eu não pedi aranha, Deus, eu pedi 2 anjos, pelo amor de Deus, o Senhor me manda uma aranha, o que a aranha vai fazer? Não vai adiantar nada, eles vão matar a aranha e vão vir me pegar. Deus, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, crie um muro muito forte, meu Deus, por favor, um imenso muro, e que os ladrões não possam passar por esse muro, esses homens têm que ficar do outro lado. E que nada, né? A aranha continuou tecendo. Ele começou a se esconder, ouviu o barulho que os ladrões estavam chegando, e aí, de repente, ele ouviu um homem falar, vamos entrar, vamos entrar. E o outro virou para ele e falou assim, não vamos perder tempo entrando nessa trilha, tem até teia de aranha, ninguém passa por aqui há muito tempo. Aí você vê que interessante, né? Quer dizer, a aranha fez a teia numa coisa muito rápida que ela faz, e ali Deus deixou que os ladrões fossem embora e o homem continuasse protegido, né? Então, muitas vezes, eu estava brincando, Deus faz isso com a gente. Deus permite que nós tenhamos algumas situações que nos façam refletir e ser gratos, e nos deixar mais abertos para os desígnios do Senhor, mais resignados, né? Aquela resignação ativa do fazer a minha parte, do aproveitar as oportunidades, mas não querer a vida do nosso jeito. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o fato da gente querer a vida do nosso jeito, e não do jeito que ela precisa ser, né? Não do jeito que Deus quer para nós, né? E que a espiritualidade toda tem. Nós temos, em qualquer dificuldade, amigos queridos para nos ajudar. Se a gente olhar ao redor, vai ter até amigos encarnados, mas, com certeza, desencarnados, benfeitores, nós temos muitos. Então, é por isso que o Marco estava falando de não perdermos nenhuma oportunidade para fazer aquilo que nos faz bem. E a oração, né, que nesse caso desse rapaz lá, com medo dos ladrões, foi no momento de desespero, também tem uma função protetora, né? Então, por isso é muito importante
que nós, ao acordarmos, já comecemos a fazer uma oração. Primeiro, de agradecimento por mais um dia de vida, né? Porque nós sabemos que estar aqui encarnado, apesar de todas as dificuldades, é uma oportunidade de evolução sem igual. Então, primeiro, para agradecer. E segundo, meu irmão, para também nos protegermos, pedir a proteção, o amparo do bom espírito. Não que eles não vão estar, mas é porque nós precisamos sentir isso. Nós precisamos entender, nós precisamos aceitar, nos abrirmos para as bênçãos divinas. Então, esse homem, ele só foi entender aquilo que a aranha estava fazendo, que foi o que lhe protegeu, depois, né? Depois. Então, a gente tem que não perder esse tempo de questionamento. Então, todos os dias, quando acordamos, primeira coisa, acordei, abri os olhos, graças a Deus, né? E aí é aquela oração que não tem, cada um faz a oração do jeito que quer. Tem gente que faz oração com palavras muito bonitas, tem gente que faz longas orações, tem gente que faz pequenas e com palavras simples, porque Deus quer o que você pode dar, Ele não vai exigir mais do que você. Então não esqueça, todo dia, acordou, orou. Até rima, né? Acordou, fez a oração. E aí depois, será que esse homem que foi assaltado lá fazia oração? Eu acho até que fazia, né? Porque veio tão socorro tão rápido, né? Ele estava lá, mas o que mostra é que ele fazia oração, mas ele ficava ali meio duvidoso, né? Então é importante não perdermos tempo de orar. Outro momento muito importante da oração é quando nós estamos duvidando de nós mesmos. Já aconteceu isso com você? De duvidar de você mesmo? Você já errou alguma vez? Você já cometeu alguma falha? Claro, né? Todos nós cometemos falha. E, aliás, é isso que nos faz humanos, né? Mas, mais ainda, é a capacidade que temos de perceber os erros e de corrigir, de buscar soluções. Só que alguns de nós ficam muito presos no erro, no passado. Então, e muita gente não consegue. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na clínica, a gente vê muito. Não adianta você falar para a pessoa o que ela precisa fazer, não adianta você falar para ela o que é bom para ela, porque ela não consegue. Porque muitas pessoas já sabem, já têm aqui o conhecimento, no racional, na mente, no mental, na forma de ver as coisas, ela sabe. Mas na hora de colocar na prática é muito difícil. Então, por exemplo, pessoas que têm uma autoestima muito baixa, pessoas que têm muito sentimento de culpa, pessoas que têm são muito presas ao passado, em situações de sofrimento do passado, pessoas que têm muita depressão, às vezes não conseguem sair disso, ficam ali como se presa num círculo mesmo, ali andando e sem sair do lugar. A oração ajuda muito mesmo. E outro dia eu estava conversando com uma amiga, né? E ela estava contando de uma situação de saúde que ela passou, e daí ela não conseguia sequer orar. Ela falou, olha, eu não conseguia orar. E é uma pessoa que nós sabemos, ela participa, faz o bem, ela faz orações, enfim. Mas naquele momento da vida dela, ela não conseguia. E foi muito difícil. Aí ela entrou, foi procurar ajuda, foi procurar fazer meditação. E aí nós estávamos conversando exatamente sobre isso. O nosso cérebro, ele precisa e ele consegue, ele recebe. Tudo que nós fazemos é feito com treinamento, né? Com repetição. E aí aquilo entra no automático. Então, se você tem no seu cérebro algum comando, alguma coisa que te remeta, que aquele momento você vai orar, fica mais fácil, sabia? Isso não é
fundamental, nem pré-requisito para a oração. O que eu estou falando aqui agora é apenas um a mais para que você possa estar ligado na oração. Então, por exemplo, se você se acostumar no seu dia a dia a fazer, se você se acostumar no seu dia a dia a fazer oração de uma certa forma, né, você vai ter mais facilidade no momento desse de fazer oração. É porque fica mais ou menos no automático, né? Assim, por exemplo, quando a gente começa a andar, o bebê começa a andar, ele não sabe o que fazer. Então, você começa a ensinar. Então, nós primeiro tivemos que aprender que para andar, tínhamos que levantar uma perna, colocar para frente, apoiar, levantar a outra perna, trazer. E assim fomos até que aprendemos a andar, né? Hoje, qual de nós que é adulto precisa pensar? Se você levantar daí de onde você está sentado agora, você vai ter que pensar, vou mexer a minha perna direita, ou vou mexer a minha perna esquerda? Não, você faz isso automaticamente. Então, por quê? Porque um dia você foi fazendo repetidas vezes até que isso se tornou automático. Então, se você ora e procura orar, procurando se acalmar, e aí cada um do seu jeito, do seu modo. Eu não vou aqui agora ensinar ninguém a orar, mas o importante é você ter horários de oração. Você ter, por exemplo, alguns gostam de orar colocando uma música, alguns gostam de orar fechando os olhos e imaginando uma luz, alguns preferem orar visualizando Jesus à sua frente. Não sei como você vai fazer. Talvez você faça de alguma outra forma que eu nem falei aqui. Mas o importante é que se você se acostumar a dar para o seu cérebro essas estimulações, é como um comando de andar. E aí vai ficar mais fácil quando você estiver no momento de aflição, no momento de medo, no momento de qualquer momento mais que você perca um pouco o equilíbrio, fica mais fácil você voltar para o equilíbrio, tá bom? Experimenta aí e vê como é que dá certo. Tenho certeza que vai dar certo, né? E é isso. De resto, é só não brigar com Deus, porque com certeza Ele vai dar o melhor para todos nós, né? Para cada um de nós, na verdade, porque Jesus cuida pessoalmente de cada um de nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos abrir para o tratamento de Jesus, para receber as bênçãos, né? Que essa corrente de oração, que é o programa Jesus Cuidando de Você, que na verdade quando nós nos reunimos aqui e que todos nós estamos numa só intenção de aprender, de crescer e de estar com Jesus, é um grande momento de oração na nossa vida. Vamos lá? Vamos. Então, como nós já sabemos, né? Comandos são importantes, né? Hábitos saudáveis são importantes. E nós podemos facilitar todas as coisas da nossa vida de uma forma simples, de uma forma tranquila, nos colocando o mais equilibrados possível, o mais abertos a Jesus. É colocar o nosso desejo em ação, o desejo de receber, o desejo de entrar em comunhão com a espiritualidade superior, com todo o amor e bem que existe no universo. Por isso agora, observe aí onde você está. Como é o lugar que você está agora, de olhos abertos, sim, perceba. O que tem aí para que você possa agradecer muito agora. Talvez você nem tenha percebido ainda, mas observe. Isso. Só estar aí, só estar vivo, só poder respirar bem, já é um grande motivo para agradecer. E por falar em respirar, comece a prestar atenção na sua respiração.
Comece a sentir o ar entrar e a sair, porque isso também é uma forma do seu corpo e da sua mente perceber que você quer relaxar, que você quer entrar num estado em que você possa estar mais aberto para receber tudo de bom que a vida pode lhe dar. Isso, muito bem. Inspire e expire. Talvez os seus pensamentos estejam aí, correndo, aparecendo. E você pode imaginá-los como carros correndo por uma estrada. E basta você fixar o seu olhar num ponto da estrada. E eles vão passar. Vão chegar e vão passar. Normalmente, nós queremos olhar os carros passando e acabamos seguindo o carro. E é isso que fazemos com os nossos pensamentos. Pois agora, então, faça dessa forma. Observe o pensamento chega e deixe-o passar. E assim, você vai se tranquilizando, você vai se acalmando, e você pode deixar o seu corpo mais leve, o seu corpo relaxar. Isso. A ponto de você começar a sentir uma sensação de bem-estar que já está aí. Isso. Muito bem. Deixe essa sensação de bem-estar tomar conta de você. Isso, muito bem. Inspire a paz, inspire a saúde, inspire o bem-estar. Isso. E expire o que te não serve mais. E na medida em que você vai inspirando, expirando, relaxando o seu corpo, a sua mente, concentrando nesse exercício, você pode trazer para você uma imagem muito linda de Jesus. Sentir a presença dele, talvez, ou talvez você sinta mesmo a presença de um bom amigo espiritual. Eu não sei o que passa agora para você, mas o que eu sei é que você tem aí um bom recurso para estar bem. Isso. E na medida que tudo isso vai acontecendo, você vai começando a perceber que do alto, muito alto, lá da mente de Deus, vai surgindo um pequeno ponto de luz. Isso. Visualize, imagine, deixe chegar ao seu pensamento esse ponto de luz e deixe-se chegar cada vez mais perto, e mais perto, e mais perto, até que ele toca o alto da sua cabeça. E ao tocar o alto da sua cabeça, se expande, se espalha por todo o seu corpo, interna e externamente. Isso. Talvez você não compreenda como aquele homem não compreendeu o significado da teia de aranha, porque ele imaginava coisas muito diferentes, coisas muito maiores. Mas é isso que você precisa agora. A luz divina que vem do alto, que vem de Deus e que te toca. E que ao te tocar, desperta em você a luz que existe dentro de você. E você vai se iluminando agora de dentro para fora. Isso, muito bem. Veja-se como um ser de luz. Não brigue com Deus.
Não brigue com Jesus. Ele disse: vós sois luz. Então seja luz. Isso. Sinta-se iluminado. E agora, agradeça. Faça a sua oração. Agradeça a Deus por ser o que você é. Agradeça a Deus por ter passado por tantos desafios durante a sua vida, nesta vida, que você sabe, porque você não lembra dos outros. Então agradeça a Deus. Agradeça por ser o que você é, por ter conseguido o que você já conseguiu. Mas agradeça muito mais, com certeza, confiança, fé, de que você ainda vai conseguir muito mais. Você vai evoluir e vai evoluir sempre. E para isso, você vai se desapegando do seu passado, dos seus erros, dos seus equívocos, das suas dores, de tudo que você não precisa mais, apenas como um símbolo daquilo que não serve. O erro é importante nesse sentido, apenas nesse sentido, para sinalizar que aquilo não serve e que você pode fazer diferente. Tenha isso em você agora. Acredite nisso. Ore para que acredite, se você ainda não acredita. Peça a Jesus, peça a Deus: Senhor, fortaleça-me para as batalhas, cura minhas dores, mas cura antes a minha alma aflita, para que ela chegue a ti pura, iluminada como eu sou, como eu desejo ser. E assim, com muita paz no coração, você vai sentindo a gratidão preencher todo o seu ser. E com muita gratidão, você se lembra que somos todos filhos de Deus, que estamos juntos para que as nossas diferenças nos ajudem uns aos outros. Somos um belo mosaico do Pai que nos fez diferentes, para que nós nos ajustemos. Por mais difícil que seja, às vezes, encaixar uma ponta na outra, nós conseguimos. Vamos juntos, vamos em paz, vamos na oração, porque Deus é por nós, então somos completos. E assim, eu te convido para prestar atenção na sua respiração. Mais uma vez, sentir o ar entrar e sair e usar isso também como uma forma de terminar o seu relaxamento, a sua visualização. Isso. Inspire, traga o ar, traga a paz, sinta-se completo. Expire e abre os olhos, feliz, muito grato. Isso. A vida é linda, você é lindo, porque você é a imagem do Pai. Então, sinta-se muito bem e vamos continuar ouvindo os nossos amigos no programa. Vamos ouvir as impressões da Declaí, depois a Yara, depois o Luiz Romeu. Um beijo para vocês. Fiquem em paz. Olá, amigos. Que prazer estar aqui. Como é bom estar aqui com vocês, com esses amigos tão queridos, que tanto nos ensinam com suas palavras, suas orações, seus estudos, suas meditações. Eu aprendo cada dia um pouquinho e tento, de todas as formas, colocar em prática esses ensinamentos. Tanta gratidão eu tenho por esses anos todos de aprendizado, esses amigos espirituais tão queridos, que estão sempre do meu lado. Agora eu percebo isso. Mas no início, lá, quando eu comecei a estudar a doutrina, que vocês sabem da história que eu já contei várias vezes, né? Quando eu comecei a entrar na doutrina,
com a morte do meu filho, eu fui para a doutrina pela dor, que não é fácil. E fiquei pensando, depois que eu li esse texto que o Marcos nos trouxe, no início disso tudo, eu não orava. Era uma revolta muito grande. Eu não tinha condições, como a Sônia falou, daquela nossa amiga que não conseguia orar. No início era assim. Mas eu nem pensava em orar. Eu não queria orar. Eu só questionava tudo o que tinha acontecido. E chegaram em minhas mãos, através de vários amigos, muitos livros. E eu lia os livros, mas sem entender. Eu absorvia aquilo de uma forma para eu não pensar em tudo que tinha acontecido na minha vida. Era um desespero muito grande. Mas, aos poucos, quando chegou na minha mão um livro, um pequeno livro, com o título A Dor que Não Tem Nome, escrito por uma mãe que também tinha perdido um filho. Perdido não, meu filho desencarnou e foi para outro plano, perdeu. Eu comecei a ler aquele livro, A Dor que Não Tem Nome, me chamou a atenção já o título. Aí eu comecei a ler o livro, aí começou a me dar, comecei a perceber à minha volta que não era da forma que eu estava agindo que eu ia conseguir me acalmar, que eu ia conseguir pacificar meu coração, e o que estava à minha volta, porque tinha a minha família à minha volta, só meu filho que tinha desencarnado. Tinha lá meu marido, minhas outras 2 filhas, e eu tinha esquecido disso tudo, pelo desespero de Deus ter tirado o meu filho de mim. E com esse livrinho pequeno, que depois procurei em todos, porque depois que eu li o livro, que eu me acalmei, que eu comecei a entender, eu dei esse livro para uma outra mãe que também tinha perdido um filho. E nunca mais encontrei esse livro. Eu queria encontrar e dar para todo mundo, distribuir esse livro, mas não encontrei pela editora, a editora fechou. Não encontrei mais esse livro. Se vocês tiverem, conseguirem num sebo, uma coisa, A Dor que Não Tem Nome. Eu não sei nem o nome da autora. Maravilhoso livro que fala da experiência dela a partir do momento que o filho dela foi embora. E eu comecei a ler e falei, como essa mãe tem forças para escrever um livro sobre a dor que ela está passando. Eu não consigo nem pensar nisso. E eu fui lendo o livro e aquilo foi me acalmando. E dessa forma, já fazem 20 anos isso, amigos, eu comecei a ler o texto que o Marcos me passou, e eu vi exatamente o que eu agia. Eu tinha pressa de tudo, eu queria que Deus me respondesse o porquê daquilo. Mas aos poucos, eu agradeço muito a espiritualidade por não ter desistido de mim, porque era um desespero tão grande que eu agradeço muito a Deus. Quando eu comecei a ter um momento de paz, que eu conseguia fazer um Pai Nosso, aquilo me trazia uma paz tão grande. Rezar uma Ave Maria, que naquele tempo era Pai Nosso, Ave Maria, essas orações que a gente sabe de cor, não é? Aí eu comecei a estudar doutrina, eu comecei a entender a razão disso tudo. E só tenho a agradecer por todos os percalços da minha vida, por todas as dores, por todos os sofrimentos. Eu entendi o porquê da vida, né? Entendi o porquê. O que nós estamos fazendo aqui, por que aqui viemos, por que estamos aqui. Eu consegui entender. Lógico que ainda continuo aprendendo e entendendo cada vez mais, mas só essa razão já me pacificou tanto o coração, que eu remocei assim uns 20 anos, de ter paz no meu coração, poder passar essa paz para os meus familiares, para as minhas filhas, elas perceberem que eu estava realmente melhor comigo mesmo, não é? E foi assim, meus amigos, que eu consegui chegar até hoje, e consegui estar aqui com vocês, passando minhas experiências. Espero que vocês, se alguém estiver passando por isso, entendam que
tudo é para a gente melhorar, tudo é para a gente dar um passo à frente na nossa evolução. Mas temos que nos envolver com a espiritualidade, temos que nos entregar a Deus, entregar a Jesus, ler os seus ensinamentos, isso não importa que seja o espiritismo ou não, entender os evangelhos de Jesus e colocar isso em nossas vidas, não é, amigos? E tem um pedacinho aqui do livro que separei, pequenininho, vou ler para terminar isso. A oração revestida na fé e na confiança em Deus constitui uma das formas de amá-lo. É através dela que renovamos as esperanças e a confiança em Deus. Quem tem o hábito de orar, fortalece seus laços de ligação com o Criador da vida. Amar a Deus é trabalhar pela sua obra, é descobrir seus objetivos e constituir sua vida naquele sentido. Amar a Deus é redundância, pois não se conseguiria não amá-lo. Deus é, e o ser humano dele origina. Então, amigos, vamos orar, levar nossos pensamentos. Porque assim que a gente pensa em Deus, pensa em Jesus, nos anjos de guarda, nos nossos amigos espirituais, lá eles se apresentam, pacificando nossos corações, nos ajudando nessa caminhada. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Vamos lá? Vamos conversar hoje. Primeiro eu queria mandar um beijo bem grande para todos vocês. Agradecer por estar sempre aqui junto de vocês para conversar. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, agora me veio isso à cabeça, é que é muito interessante porque vocês acabam me fazendo estudar um pouco mais. Aliás, eu preciso estudar muito mais. Mas estar aqui com vocês é tão interessante porque eu acabo sempre pensando, buscando um assunto, o que eu vou estudar dessa vez, o que eu vou falar dessa vez para eles. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito legal. Limão. Vamos falar sobre o limão, que é uma fruta riquíssima em vitamina C. É um excelente antioxidante e ele é riquíssimo em fibras solúveis, óleos essenciais. É uma fruta fantástica e que muitas vezes a gente usa e nem sabe que tem esse valor todo, né? Agora, a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é de que o uso do limão não é indicado para quando a gente tem um problema agudo. O que eu quero dizer com isso? É muito comum eu conversar com pessoas que, numa entrevista muito simples, eu descubro que elas nunca comem fruta ou quase nunca comem fruta. Que quase nunca utilizam o limão. Mas, quando elas estão resfriadas, elas compram uma caixa inteira de limão no Ceasa e querem ficar boas tomando limão. Não adianta nada. Nada, nada. O limão, assim como as frutas e vários alimentos que a gente deve ingerir, eles devem ser incorporados à nossa rotina alimentar para que gradativamente eles possam causar benefícios na vida da gente, no corpo da gente, tá? Não adianta nada. Olha, alguma coisa não está funcionando em mim. Então eu vou comer laranja pra caramba porque eu descobri que laranja é bom para isso. Não vai adiantar. A pessoa não vai melhorar, ainda vai ficar decepcionada, ainda vai dizer que esse negócio de comer isso não está dando certo. Não, ela que está usando de forma errada. Eu separei aqui 5 benefícios do limão. Tem muito mais,
E eu recomendo que vocês entrem na internet, quando tiverem um tempinho, e procurem ler mais sobre o uso do limão na nossa vida. Vocês vão gostar. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, muita gente vai gostar. O limão favorece a perda de peso. Oba! Que legal! Muita gente procurando diminuir um pouquinho os quilinhos, né? Então, vamos lá. Ele possui pouquíssimas calorias, então é um alimento rico em muita coisa, mas ele não é rico em calorias, beleza. Ele é rico em fibras, como eu já tinha falado. Ele forma, quando a gente ingere o limão, o suco do limão, ele forma uma certa, como se fosse uma goma no estômago e dá uma sensação de saciedade, ele diminui o apetite. Bacana. Então, a gente acaba comendo menos, né? Porque às vezes a gente come sem necessidade. É porque dá aquela fominha o tempo todo. Então, o limão ajuda nisso também. A vitamina C, eu já falei que ele é riquíssimo em vitamina C, ela desintoxica o nosso organismo, acelerando, assim, o processo de oxidação das gorduras e favorecendo dessa forma, então, o quê? A perda de peso. Então, quer perder peso? Pense no limão. Beber água com limão, sem açúcar e sem adoçante, limpa também as nossas papilas gustativas e faz com que a gente reduza a nossa vontade de comer doce. Não aconteceu já com vocês aquela coisa de ter uma vontadezinha de comer um docinho toda hora? Pois usem, então, o limão dessa forma, que vai ajudar bastante. Vai tirar um pouco esse desejo de comer docinho toda hora. Além disso, o limão também tem um efeito diurético. Então, combate o quê? Combate a retenção de líquidos, que muitas vezes, quando a pessoa está acima do peso, é uma coisa muito importante. Ela está muito inchada. Então, ele também vai ajudar. O segundo benefício, ele previne a prisão de ventre. Olha que legal. Ele é rico em fibras, como a gente já sabe, portanto, as fibras estimulam o funcionamento do intestino, favorece, então, a passagem mais rápida das fezes e, para isso, é recomendado que que a pessoa consuma com água morna em jejum, ok? Existem duas modalidades aí até que eu vou relatar. Eu já escutei muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que fazem disso um hábito. Um copinho d'água, pode ser 100 ml de água morna com o suquinho de um limão. E existem pessoas que espremem o limão todo e bebem só o suco. Eu, particularmente, sempre utilizei espremer o limão e tomar ele de manhã cedo em jejum. Desce rapidinho, nem mata, tá? Porque vai ter gente que vai dizer, ai meu Deus do céu. Gente, isso é uma questão de hábito, né? Outra coisa que ele é muito importante é para proteger contra as infecções. Ele tem uma substância chamada limoneno. O limoneno tem propriedades antifúngicas e também antibacterianas. Vão combater a candidíase, que é muito comum, as gripes, os resfriados, aumentando a nossa imunidade, infecções causadas, já existem vários estudos que falam de infecções causadas pelo Staphylococcus aureus, é uma bactéria que ataca muito a pele, ataca outras coisas, causa até pneumonia, mas a pele, ela é bastante atingida pelo Staphylococcus aureus, então é bom o uso regular do limão, vai proteger um pouco mais a nossa pele. E também tem, olha, muito interessante isso, também tem um efeito contra aquela bactéria chamada Helicobacter pylori, H. pylori, mais frequentemente chamada, que ataca muito o nosso estômago. Grande parte das pessoas que têm problemas estomacais, elas têm o H. pylori colonizando o estômago. E isso, o uso do limão com frequência,
vai prevenir as úlceras estomacais e as úlceras duodenais. Quanta coisa, né? Outra coisa que eu separei aqui, seria número 4. Previne a anemia. A vitamina C, ela favorece a absorção do ferro, principalmente o ferro de origem vegetal. Isso aqui é muito importante a gente aprender. No dia a dia de um médico e de uma nutricionista mais ainda, mas eu vou falar da minha experiência. No dia a dia de um médico, a gente escuta por demais isso. Mas, doutora, eu estou tomando ferro. Mas, doutora, eu estou comendo carne. Doutora, eu continuo com a minha anemia. E aí essa pessoa, por desconhecimento, não está associando, sabe quem? A vitamina C. Para ser absorvido bem o ferro no organismo, existem algumas situações, e a vitamina C presente é muito importante. A segunda coisa que eu quero falar, quero lembrar vocês também, é de que o ferro de origem vegetal tem em tanta coisa, mas tanta coisa, e eu vou citar aqui, prestem atenção. Tem ferro no feijão, todo mundo já sabe, na ervilha, no grão de bico, na lentilha, na ameixa e na uva passa, nos vegetais verdes escuros, tipo couve, agrião e salsa, na aveia, nas castanhas, nas amêndoas, nas nozes e na semente de linhaça. Deu até cansaço. Quanta coisa tem ferro! E os meus queridos e amados parentes, meus queridos e amados pacientes, preferem ir na farmácia comprar o ferro. Que delícia! Bom, número 5. Previne as pedras nos rins. Olha só, bom demais, não é? Quem já teve uma sabe como dói. O ácido cítrico, o ácido cítrico que está dentro do limãozinho previne a formação de pedra de oxalato de cálcio, que são as mais comuns nos rins. Portanto, quer diminuir a predisposição a formar um cálculo renal, use o limão diariamente ou com muita frequência. E como é que a gente pode usar? Vou te dar 3 dicas muito simples. Eu já falei da água morninha, mas tem coisinha mais gostosinha que isso, né? O suco, que você deve consumir ele frio e logo que é feito, tá? 20% da vitamina C que está dentro do suco do limão é perdida após 8 horas. Então, esse negócio de você espremer o limão para fazer um refresco ou fazer um refresquinho em casa para tomar até de noite, não vai dar certo. Tem que ter um pouquinho de trabalho. Então, vai tomar agora uma limonada? Espreme, faz e toma. Mais tarde, quer tomar de novo? Tudo bem, tá? Ou, se você quer fazer um suquinho de limão para tomar de manhã em jejum, faça e tome. Não deixa um montão de suquinhos prontos, porque você vai perder muito das características benéficas do limão. Outra coisa que você pode fazer, que é uma delícia e é super simples, é o chá com a casca de limão. Agora, a gente deve lembrar que quando a gente corta o limão, a gente vê essa parte verdinha e uma parte branquinha. Tem que usar essa parte branquinha também, tá bom? Você pega meio copinho de água, coloca 3 centímetros mais ou menos, para você ter uma ideia do pedaço, né, que você vai pegar, da casca do limão, ferve essa água, coloca a casquinha, tampa, deixa alguns minutinhos e ainda morninho, sem adoçar de preferência, você toma. É um chazinho super gostoso e faz muito bem, tá bom? Lembrando também que a gente pode raspar as casquinhas e ralar as casquinhas e colocar em cima da salada, também faz muito bem. E por terceiro, tem um suco que eu gosto muito, que é suco de limão com laranja. Mas mais simples que isso, impossível. Você pega 2 laranjas, um limãozinho e 100 ml de água,
água com gás. Você espreme as frutinhas, né? Mistura com a água com gás e é uma ótima versão, sabe de quê? De refrigerante natural. Fica uma delícia, em vez de ficar comprando refrigerante que não faz bem, a gente já sabe. Para terminar o nosso papo, eu quero lembrar a vocês que tem duas coisas que vocês devem tomar muito cuidado. As cumarinas, que é uma substância que tem no limão, elas são fotossensíveis. Portanto, quando você manipular o suco de limão, trabalhar com limão, seja lá o que você está fazendo, o seu suquinho, está usando na culinária, às vezes a gente joga no peixe, acabou de fazer isso, gente, tem que lavar muito bem as mãos, porque senão você pode ter uma queimadura. Na verdade, você fica com manchas na pele por causa do limão, tá? E a segunda coisa que eu quero falar é a respeito de contraindicação. Tudo na vida tem contraindicação e tem benefícios. Algumas pessoas têm muita sensibilidade ao ácido cítrico e podem sentir dor de cabeça. Então, a pessoa começa a utilizar o limão com regularidade, começou a desenvolver dor de cabeça, talvez você seja hipersensível. Isso não é tão comum assim, mas pode acontecer. Outra coisa é que pessoas que têm, conhecidamente, por terem feito exames de laboratório, o ferro muito alto, elas devem tomar cuidado, obviamente, com a ingestão de limão demais. Ora, bolas. Mas aí elas têm um problema, que é um aumento do ferro no organismo. Elas já estarão sendo ou deverão procurar um acompanhamento médico. O excesso de consumo também não vai aumentar, isso é muito importante, não vai aumentar os benefícios, vai prejudicar a sua saúde. Então, gente, tudo com moderação. É impressionante, às vezes parece brincadeira, mas não é não. É impressionante como é que as pessoas, quando descobrem que uma coisa é boa, elas querem, sabe, devorar aquilo. Desculpe que limão é bom, então vou comer limão o dia todo, o tempo todo, para fazer bem. Não é assim, tem que usar a moderação, né? Ó, tutano. Era isso que eu queria falar com vocês. Mais uma vez agradecer. Como é bom estar junto com vocês, como é bom elaborar esses papos para ter com vocês. Isso me enriquece muito, me faz aprender muito mais. Eu desejo para vocês uma ótima semana e beijinho. É muito bom mesmo, né? Você sabe que você estava falando aí, e aí eu fiquei pensando que você falou algo que veio ao encontro do que eu falei, que é a questão da prática devagarzinho, do começar do menor para o maior. Quando você falou em tomar um limão, espremer o limão e tomar, eu não consigo, né? Mas eu adoro água com limão. Também. Então, eu corto o limão ali, coloco dentro da água e vou tomando. Não coloco na jarra, não. Coloco ali na hora que eu vou beber a água. Pego o limãozinho, vou cortando e vou colocando. Então, isso é uma delícia. O limão inteiro, eu até gosto do limão, mas eu fico imaginando, é uma coisa muito minha, sabia? Que é uma coisa eu fico imaginando que se eu tomar o limão, aquilo vai ser tão azedo de manhã, tão azedo, que eu não aguento. Mas no início é mesmo. Eu me lembro que eu tenho uma grande amiga que é nutricionista, e uma das primeiras dicas que ela me deu foi fazer isso, né? Ela falou para mim, começa a ter esse hábito de espremer um limão e tomar de manhã. Gente, nos primeiros dias eu engolia aquele limão e fazia assim... Mas aí é interessante que dias depois eu já não fazia mais, porque é a questão do hábito, né? E não me causou nenhum mal-estar fazer isso. Também prestem atenção. Se faz algum mal-estar, não façam, usem outra técnica. Em relação à água saborizada, é muito legal. E a água saborizada, algumas vezes, eu coloco numa pequena jarrinha, não é aquela jarra deste tamanho, é uma jarrinha, eu coloco algumas rodelinhas e coloco ali. Eu tomo cuidado, porque eu já tive cálculo renal. E uma vez eu fiz isso
E estava tão gostoso que eu tomei a pequena jarrinha, depois eu tomei outra jarrinha. E, gente, eu, além de ter tido efeito diurético absurdo, né? Eu fiz xixi o dia inteiro, eu comecei a sentir um incômodo na minha região lombar. Eu falei, Jesus, deve ter uma pedra aqui dentro que está se mexendo, tá bom? E aí eu parei com essa história, porque é tão saboroso, você tem vontade de tomar vários copos. Então, muita calma nessa hora, né? É verdade, tem que ter cuidado, né? Luiz, o que você acha disso, Luiz? Olha, a Yara está falando aí, eu estou lembrando assim, né, eu ia perguntar para ela com quantos limões se faz uma limonada, né? Mas eu vi as propriedades aí do limão, eu não sei se no meu caso eu posso por causa do transplante renal, mas eu achei as dicas muito úteis, a Yara, como sempre, trazendo sempre grandes coisas para a gente, grandes dicas, né? Doutora Yara responde, né? A gente pode até sugerir para o pessoal, que a Yara fica pesquisando, o pessoal dá dicas para um tema que é para a Yara falar. O que você acha, Yara? Seria muito interessante, tá? Algumas coisas. Eu agora vou começar a falar um pouquinho de alguns alimentos, de algumas coisas, sempre pedindo muita ajuda aos nutricionistas que eu conheço para me ajudarem, né? E não me aprofundando muito, porque não é a minha profissão, mas é muito importante. Eu sinto muita falta de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando comigo no meu dia a dia. Então, como eu sei que isso às vezes é difícil, as pessoas terem essa disponibilidade de um nutricionista, eu tento ajudar os pacientes um pouco, né? Porque eu acho que uma pesquisazinha assim dessa já ajuda bastante, já dá umas dicas. E eu gostaria muito que as pessoas falassem, né? Pega leve, hein, pessoal? Não é para perguntar coisa muito cabeluda, não. Mas assim. Yara responde aí, tá vendo? Ah, gente, que programa maravilhoso hoje, né? Falando assim da oração, eu já logo pensei, né? Eu vou, tipo assim, naqueles momentos, né? Tá difícil fazer oração. Vou dar uma ligadinha para Jane. Jane, ora aí por mim. Olha, isso acontece, Luiz. Eu recebo muitos pedidos de orações aqui em casa. Eu passo o dia inteiro orando, graças a Deus. Eu passo o dia inteiro orando. Mas as pessoas que conhecem que a gente é de uma religião, né, que a gente é espírita, normalmente, né, quando eu morava na Tijuca, eu saía do prédio, né, para ir pro Francisco de Paula, né, aí a vizinha de frente da varanda dela falava assim, ora lá por mim e tal, já ia aquele pedido, né? Então, Meu, nossa... Oi. Deixa eu te interromper. Acontece isso comigo até hoje em relação à minha tia Hilda. A minha tia Hilda, ela é devota de uma santa chamada Odetinha. Ela é católica, né? E ela é extremamente devota de Odetinha. Ela participa lá de um trabalho na igreja, especificamente lá, um grupo de orações. E aí, Odetinha, ela desencarnou quando criança, né? Então tem toda uma história lá. Um dia, se eu vou falar sobre ela, assim, vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre a Odetinha. E aí, até hoje eu ainda faço isso. Às vezes, quando eu estou num perrengue, eu chego e digo assim, tia Hilda, pede lá para a Odetinha que tu é assim com ela, fala com ela, ainda mais como ela é criança, ela deve chegar com aquela carinha e falar, Deus, quebra o galho da Yara, e aí ele deve dizer, tá bom, vou resolver. Aí, Marcos, tá vendo? Olha o que o Marcos falou, olha a barganha. Né? E, na verdade, a nossa vida tem que ser uma oração, né? O nosso dia a dia, né? Tudo que nós fazemos deve ser sempre uma oração, né? Eu aqui, gente, eu moro aqui em Jacarepaguá, eu moro aqui atrás
da Casa da Mãe Pobre, onde é o asilo, né? Aqui é um lugar que todo mundo que vem visitar, né? A Casa da Mãe Pobre é uma instituição espírita, que foi uma das primeiras maternidades para mãe pobre aqui no Rio de Janeiro, que na época, né, só era amparado não era INSS na época, né, era outro nome, quem tinha carteira de trabalho, quem não tinha esse tipo de assistência. Não sei se era INAMPS na época, eu não me lembro. Então, foi uma primeira maternidade para parar a mãe pobre. E da maternidade, que foi primeiro constituída, depois ganhou esse terreno aqui, ganhou o terreno em Teresópolis, e tem 2 asilos, dois orfanatos, e aqui é um oásis. Todo mundo que vem para cá visitar aqui a Casa da Mãe Pobre, quando entra, vê um sítio todo arborizado, cheio, as pessoas já entram, perguntam se pode ficar na fila para quando chegar a vez vir para cá, para ficar quando chegar a idade para poder se internar aqui na Casa da Mãe Pobre, aqui no asilo. Né? Todo mundo que vem visitar faz esse tipo de brincadeira. Então, aqui é tudo muito arborizado. Então, tipo assim, eu levanto de manhã, quando eu vou na minha área, as cenas que eu vejo é uma revoada de maritacas, elas fazendo aquela farra toda, vão no coqueiro, que tem umas frutinhas ali. É o bem-te-vi, eu descobri que o bem-te-vi não só canta bem-te-vi, ele tem outros cantos. Descobri isso, né? 2 beija-flores, né, que a gente até apelidei de Marcos e Gianni, assim, se namorando, batendo tão rápido as asas assim. Aqueles miquinhos que vêm assoviando, eles vêm aqui. Gente, é uma maravilha. E a gente não percebe que todo o nosso dia é encantado de atos lindos e bonitos, simples, singelos, e que muitas vezes a gente não dá importância para isso. Muitas vezes passa despercebido ao nosso olhar as coisas lindas e belas da natureza. Durante certo tempo eu trabalhei na Barra da Tijuca, morando na Tijuca, e tem que passar pelo Alto da Boa Vista, né? Que a Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo, né? Que fica aqui. Ela foi Dom Pedro II, né? Ele virou fazendas, né, que desmataram tudo, e depois foi tudo replantado. Então, é um oásis. Subia o Alto da Boa Vista, eu vinha no ônibus vinham fazendo aquele zigue-zague no Alto da Boa Vista, e vindo aquelas árvores, e vendo tudo. E quando chega no topo, que descia, vê o Mar da Barra lá no fundo, com aquele verde. Então, quantas oportunidades a gente tem. E não é só isso, às vezes tem locais, lugares que nós passamos, que nós olhamos e vemos, e a gente... Isso tudo para Deus, para dizer para que a nossa vida tem que ser uma oração. Todos os atos que nós devemos fazer devem ser atos de oração. Tudo aquilo que a gente faz deve ser coisas que engrandeçam, porque cada um que está fazendo a sua parte, a sua tarefinha, por mais simples que seja, é um ato de oração. Ele está edificando com o seu trabalho, mesmo que seja trabalho simples, aquilo que ele doa dele para o prol do próximo, do outro. Todos nós, nas nossas funções, não estamos à toa. Né? Todos nós estamos revertidos de pequenas tarefas, mas que se juntam com outras tarefas e fazem um todo. E a gente não tem essa capacidade de olhar o todo, e a gente fica muitas vezes se achando significante, que não somos nada. Para Deus, nós somos tudo. E se nós somos tudo para Deus, qual é a outra opinião que vai importar? Se Jesus veio por amor a todos nós, o que vai mais importar esse homem incomparável que há mais de 2000 anos trouxe a sua mensagem de amor para todos nós? O que vai importar? E às vezes, muitas vezes, né, às vezes a gente estuda um pouquinho, né, e acaba se achando soberbo, né, acaba achando que sabe alguma coisa, acaba achando né, que está na tarefa. E do livro Instante da Vida, né, o Jesus e Simão Pedro, né, Jesus estava voltando da cidade, ele estava na cidade, né, de Corazim, ele tinha visitado o lar de Jeroboão, e foi chamado para atender uma pessoa que estava já no leito de morte. Quando 4 publicanos se assomam de Jesus, aqueles homens que ouviram falar do reino de Deus, das maravilhas do reino de Deus, e estavam querendo beber da fonte também. Jesus, com o imperativo de atender a pessoa que estava nos últimos momentos, deixa Simão Pedro
para poder dar aqueles homens, fala assim, Pedro, ampara esses queridos irmãos com a verdade. E o Pedro, né, Simão Pedro, né, todos nós temos um pouco de cada um dos discípulos, né, do mestre chamado Jesus, ao invés de amparar, olhou para aqueles 4 publicanos e começou a acusar. A cada um deles, ele não foi lançando acusações, porque cada um deles fazia, né? Ele virou para Eliúde, que era o joalheiro, e falando do quanto que ele ganhava com as suas joias, com os seus ouros, explorando e tudo mais, né? Ele olhou para né, falando assim, ladrões da viúva e dos órfãos, sei que ajustaste muita fortuna com aflições alheias. Tuas pedras, seus colares, teus anéis, que se não são lágrimas cristalizadas de tuas vítimas. Aí depois para o outro, Moabe, e ele falou assim, não desconheço a tua miséria moral. Como te encorajas a vir aqui para falar de Deus? Furtaste o bem deixado pelo teu pai para os seus irmãos que morreram na miséria. E assim ele foi, virou para Zacarias e disse, não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobabel, o sapateiro, para lhe usurpar a viúva e tomar os seus bens? E foi jogando, né, para todos eles tudo aquilo que eles faziam. Virou para Ananias e disse, você aumenta o valor das suas hortaliças e do seu leite somente por cupidez, ignorando todas aquelas crianças que morrem de fome no seu bairro. E ele dando aquela lição de moral, até que Jesus chega e percebe o que está acontecendo. Jesus se assenta junto deles, aceita o convite de Jeroboão para almoçar e chama aqueles 4 para almoçar também com eles, para ceiar. Eles aceitam mesmo constrangido e Jesus começa a falar do reino de Deus, do amor de Deus, de tudo aquilo, e todos se sentiram como se estivesse no reino de Deus, no reino dos céus. E aí Pedro, constrangido, todos saíram dali embevecidos com a palavra de Jesus, e aqueles 4 publicanos saíram renovados na fé e na esperança, que havia para eles esperança também, apesar de tudo aquilo que Pedro tinha jogado ao rosto dele. Então Pedro, quando esteve a sós com Jesus, ele começou a falar, mas Senhor, se eu demonstrar tanto carinho para com os maus, como entender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, como lhes competia fazer a benefício dos homens retos? O Cristo escutou aquelas lamentações todas de Pedro, todas aquelas coisas que nós muitas vezes fazemos, né? Se a gente olhar, nós fazemos isso muitas vezes, e só quando Pedro silenciou, ele falou assim, Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Né? Então, às vezes, né, a gente sobe para fazer uma palestra, a gente fala de muitas coisas, a gente começa a ler alguns livros, começa a estudar, e a gente acaba esquecendo que Jesus veio para os simples, para os que sofrem, para os que estão doentes. E tão somente a gente amparar, né, que Jesus falou para ele, Pedro, eu pedi para você amparar, e não para dilacerar os irmãos com a verdade. Né? Então, toda vez que nós estamos fazendo santamente todas as nossas tarefas, quando a gente olha para aquela criança e vê o futuro, quando a gente vê aquela pessoa que está na penúria e tentamos algo fazer por ele, se não pudermos, a gente lança uma oração para aquele irmão que está naquele sentido, eu não tenho condições, mas com certeza o Senhor proverá outro que virá auxiliar. Cada dia que a gente faz isso, a gente transforma a nossa vida em uma vida de oração. Né? Não, queridos amigos, Soninha, Marcos, Giane, Declair, Yara. É verdade, é isso mesmo. A gente pode passar o dia inteiro, final de semana inteira falando, e aí nós ainda vamos ter muito para falar, né? Mas o importante é que chegamos ao nosso ponto de passar para uma outra fase, uma outra tarefa, né? E como eu sempre digo, o que é bom continua, e vamos continuar juntos a semana inteira. Eu vou passar para Declair fazer o final do programa. Tá bom. Como disse Luiz Romeu, né?
Deus nos dá pequenos mimos todos os dias. Vamos prestar atenção nesses mimos, não é? São tantos, tantos, tantos que a gente tem que agradecer muito. Então, meus amigos, meus amores, que o amor nos una e a luz nos proteja. Um beijo. Beijo, Dia coração. até sábado. Curta, compartilhe, por favor. É.